Boa noite! Então, aqui estou eu para fazer um vídeo diferente com vocês. Vou estar trazendo um pouco de depoimento, um pouco de experiências da minha vida, algumas coisas que eu já aprendi que pode servir para outras pessoas. Vocês estão me perguntando todas, mas por que esse copo de café? Tu vai falar tanto tempo assim que tu vai precisar de café para não dormir? Não, gente. É algo que eu quero mostrar para vocês, que eu aprendi há muito tempo, mas que dá para ser ilustrado assim. E eu vou estar mostrando daqui a pouquinho já para vocês. Eu estou gravando aqui no banheiro porque eu preciso de água, então eu vou estar mostrando para vocês daqui a pouco. E para quem não sabe, quando a gente vai procurar no dicionário, trevas, a palavra trevas, é ausência de conhecimento, entende? E muitas das vezes, algumas pessoas estão com a mente assim, ó, por falta de conhecimento, por falta de buscar conhecimento da vida, por falta de buscar conhecimento relacional, por falta de buscar conhecimento de Deus, que é o maior de todos, e é por isso que nós estamos aqui nesse mundo, né? Então, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre experiências e perguntas que eu tenho ainda outras perguntas, mas duas perguntas que eu tive bem dizer a minha vida inteira. E eu não obtinha resposta porque eu nunca perguntei para ninguém, com medo, sabe? Medo de não obter respostas e ainda a pessoa dizer assim, nossa, tu é louca. Tá louca? Quem é que faz esse tipo de pergunta? Porque quando eu fiz a pergunta a primeira vez, para uma pessoa, a pessoa respondeu exatamente isso para mim. Ninguém tem esse tipo de pergunta. Ninguém, é só tu. Eu sei que tem pessoas que já ouviram eu falar sobre isso, mas é muito importante, foi muito importante para mim. E depois disso eu já encontrei outras pessoas que precisavam de conhecimento, sabe? E o inimigo das nossas vidas, das nossas almas, ele nos governa com trevas. Quanto menos eu sei, melhor é para ele, porque eu não tenho defesa, eu não tenho como responder, eu não tenho como me defender, eu não tenho como modificar a minha vida. Então, enquanto eu fico com aquela pergunta dentro de mim sem perguntar para ninguém, porque nós temos que aprender que nós temos que lançar as coisas no mundo espiritual. Acha alguém que você tem confiança e faça pergunta para essa pessoa. Tá? Faça uma pergunta, você tem uma pergunta assim, nossa, mas quem pergunta isso? Mas eu tenho essa pergunta, eu precisava perguntar para alguém. Eu estou te perguntando. A partir desse momento, Deus vai te ajudar a descobrir resposta para as tuas perguntas. Mas nesse momento eu quero mostrar para vocês a diferença de quando a gente conhece e não conhece. Então, o inimigo governa as nossas vidas com falta de conhecimento, que significa trevas. Treva significa falta de conhecimento. Agora eu quero mostrar para vocês, vai tremer um pouquinho, mas eu quero mostrar para vocês aqui, ó, a torneira. Deixa eu virar ela direitinho. Vou abrir um pouquinho a água, aqui, ó. Cuidar para não molhar o celular, lógico, né? Eu quero mostrar para vocês quando a gente coloca água dentro do café e vai deixando derramar, esse café vai indo embora, que são as trevas, e vai clareando. Mas isso aqui só vai continuar clareando, fechar um pouquinho para nós se explicar, só vai continuar clareando se eu continuar colocando água. Por quê? Água é o quê que eu falei agora? O inimigo nos governa com trevas, com falta de conhecimento. Mas o Espírito Santo, Deus é luz, Jesus é luz. Ele é o príncipe da luz. Então, ele é essa água que vem purificando de tudo aquilo que não presta, de toda a ignorância, de toda a falta de conhecimento. Quando eu busco, lógico, eu tenho que buscar, ele vai me ajudando a ter esclarecimento.
E quanto mais eu busco, mais eu vou entendendo e mais clarinha vai ficando a minha vida. O príncipe das trevas vai perdendo as forças e o príncipe da luz vai ganhando a sua vida dia após dia. Demora bastante para ficar branquinho, mas vai clareando todo dia um pouquinho, até ficar mais claro. Nós vamos terminar um dia de clarear, mas enquanto nós estivermos nesse mundo, nós vamos continuar buscando conhecimento, buscando esclarecimento dia após dia. Porque enquanto nós estivermos aqui, a gente está aprendendo todo dia tem alguém que sabe mais do que eu, tem alguém que sabe mais do que você, ninguém sabe tudo. Graças a Deus por isso, né? Eu amo esse negócio de estar aprendendo. Eu vou deixar essa aguinha aqui para nós não fazer lambuceira, né? Vou botar aqui tudo mais certinho pra gente conversar um pouquinho, porque eu quero dar um pouquinho do meu depoimento para vocês. Eu tinha duas perguntas. Por que eu tô aqui? Por isso que eu tô falando com vocês sobre não tá em trevas sobre alguma pergunta, sobre algum conhecimento na vida da gente, entende? Eu tinha duas perguntas dentro de mim. Por que eu tô aqui e quem sou eu? Eu queria saber quem sou eu. Por que eu tô nesse mundo? Para que eu vim para cá? E o interessante é que eu chegava diante de Deus, eu não sou uma pessoa que costuma mentir. Dizer assim, eu sou uma pessoa que eu nunca menti, ninguém é essa pessoa, né? A gente nem pode dizer isso, né? Porque às vezes a gente mente até recontando uma história, a gente, né? Mas não tenho intenção, não gosto de mentira, não gosto de aumentar as coisas quando eu conto as histórias, mas assim, perfeito ninguém é, né? Então, eu quero dizer para vocês, eu vivi a minha vida com essas duas perguntas dentro de mim. Quem sou eu e por que eu estou aqui? E por que eu falei da mentira? Porque eu não tenho medo de falar o que eu vou falar agora. Que eu tinha costume de chegar diante de Deus e dizer para Deus, Deus, qual é a diferença que eu faço nesse mundo? Qual é a diferença que tem da minha vida das outras pessoas? Por quê? Porque a gente foi criado num lar evangélico, estudando a Bíblia, e só que as pessoas não tinham a resposta pra gente, esse tipo de resposta. Entende? Porque eu nunca vi ninguém. Se eu tivesse visto um dia alguém falando sobre esse assunto, com certeza eu teria ido no final da reunião conversar com a pessoa e fazer a pergunta para ela, mas nunca eu ouvi ninguém explicando sobre isso. Por que a gente veio para cá, para esse mundo? Por que a gente tá aqui? Entende? E isso aconteceu um dia que eu estava assistindo, eu coloquei meu prato de comida e eu estava assistindo um canal de televisão e colocaram um pastor que tinha falecido, e o que me chamou a atenção foi esse fato dele ter falecido, porque eu já tinha visto ele falando várias vezes, né? Mas eu não tinha botado atenção. E às vezes estava limpando a casa, fazendo alguma coisa parecida e eu não botei atenção, a devida atenção, até porque eu não entendia nada do que ele estava falando, entende? Mas chegou o dia tal que Deus marcou na minha vida o momento de eu conhecer o reino de Deus. Gente, até pessoas da minha família, de irmãos meus, que já tinham conhecido o reino de Deus. E chegaram para mim, chegaram para conversar comigo, para explicar para mim, e eu disse, por favor, eu não quero saber desse assunto, porque eu não entendia. É igual aquele copo que eu mostrei para vocês. A minha cabeça, nesse assunto de reino, era treva. Eu não entendia nada, eu não tinha esclarecimento nenhum e não abria a minha mente para entender. Mas graças a Deus que teve um dos meus irmãos que orou muito tempo por mim para Deus trazer clareza para minha mente, para mim entender sobre o reino de Deus. Então, e essas duas perguntas, elas estão incluídas nisso, nessas explicações, para saber o meu propósito, saber por que eu estou aqui.
Gente, eu dizia para Deus, de que me adianta andar com a Bíblia debaixo do braço, ir para a igreja, voltar e ver pastores e as pessoas falando que a gente é diferente. E eu dizia para Deus quando chegava em casa qual é a diferença que eu tenho do meu vizinho, que não conhece, que não lê a Bíblia, que nunca fala nada de Bíblia nem de Deus. Qual é a diferença entre eu e ele? Eu não via diferença nenhuma. Nenhuma, porque eu tinha perguntas, mas eu não conseguia respostas. Entende? E nesse dia que eu coloquei meu prato para almoçar, e eu liguei a televisão e comecei a botar atenção exatamente porque o homem, olha só, a pessoa, pastor Miles, que trouxe esse ensino, ele tinha falecido. Isso me chamou a atenção. E eu botei atenção nele, exatamente isso, por causa da tragédia, entende? Mas a maior tragédia estava dentro de mim, que não botava atenção, que não botei atenção. Então assim, ó, nesse momento que a gente tá aqui, pode ser que você, Solange, chata, falando essas coisas, eu já ouvi tu falar isso. Pode ser que você já ouviu, mas tem muita gente que nunca ouviu, entende? Então eu tô falando para as pessoas também que nunca ouviram, e para quem já ouviu, espalha, passa para as pessoas, ajuda as pessoas, né? E ele disse, 5 perguntas que todo ser humano precisa saber. 5 perguntas que todo ser humano precisa saber e tem muita gente que não sabe. E entre as 5 perguntas, 2 eram as 2 minhas. Gente, eu vou estar falando com vocês sobre as outras 3, tá? Mas agora eu vou ler para vocês aqui as 5 perguntas, mas não vou falar tudo que não dá tempo, tá? Então, a primeira pergunta é: quem sou eu? Fala de identidade. Essa era a maior pergunta: quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Sei que eu sou filha do meu pai, da minha mãe, e irmã dessa família, tenho esse sobrenome, Amaro, mas eu não sei mais nada, é só isso? Entende? Quem sou eu? De onde eu venho? Por que eu estou aqui? O que posso fazer? E para onde eu vou? A primeira, quem sou eu, fala de identidade. De onde eu venho, fala de fonte. Por que estou aqui, fala de propósito. O que posso fazer, fala do potencial. E para onde eu estou indo, destino. Gente, mas eu quero falar das perguntas minhas, tá? Eu vou falar quem sou eu. Gente, a minha identidade. O que eu tinha que saber a respeito de mim é que eu tinha um gosto para me vestir, tinha um gosto para me calçar. Eu gostava da cor da minha casa, eu queria pintar a cor da minha casa de tal cor. Mas se tivesse alguém, eu não estou dizendo que eu era totalmente assim, mas um pouco a gente é aí. A maioria das pessoas que não sabem a sua identidade, quem são, às vezes vão atrás de conselhos, desmancham sua vontade. Eu queria hoje ir lá no centro, mas eu não estou me sentindo muito bem com essa blusinha verde, eu acho. O que você acha? Tá boa? Gente, se eu for lá e me vestir e eu gostar, não é assim. Eu não estou falando caso de marido, mulher, que às vezes marido ajuda, né, na opinião. Mas assim, eu estou falando que as pessoas ficam indecisas. Vou lá e tirar a outra. Tiro essa, boto outra. Sabe por quê? Porque as pessoas não acham sua identidade. Ela gosta do verdinho? Vai lá de verdinho. Vai lá de verdinho. Vai ficar bom pra ela. É ela. É ela. É cada pessoa. Cada uma pessoa tem um DNA. Deus fez isso tão perfeito. E nós, às vezes, temos que copiar o que o outro usa, o que o outro fala, o que o outro pinta a casa, o carro que o outro comprou tem que comprar igual, porque o outro fez isso. Não, gente. Eu sou Solange. Eu sou essa peça única que Deus fez. Entende? Você é especial. Você é uma dádiva de Deus, uma bênção de Deus nessa terra. Você tem um propósito, você veio para cá com um propósito. Procure a sua identidade. Você tem uma identidade.
A gente vai falando mais um pouco sobre esse assunto, mas eu quero entrar na próxima pergunta, porque eu tô aqui. Ai, gente, essa era a pior de todas elas. De todas as perguntas, essa era a pior para mim, porque isso fala de propósito. Para que eu vim para cá? E daí eu falava para Deus, Deus, escuta aqui, que plano é esse que tu fez? Que tipo de plano é esse que eu consigo corrigir? Eu falava isso para Deus, gente. Eu consigo corrigir o teu plano, não pode ser um plano certo. Não pode ser que esse é o teu plano, porque a tua palavra diz que os teus pensamentos são mais altos que o meu, os teus caminhos são mais altos que o meu. Então, se eu chego aqui perto de Deus, Deus já está mais alto, entende? Sempre vai ficando mais alto que o meu, porque os deles são mais altos que o meu. Então, como que eu posso estar fazendo uma pergunta para Deus com uma correção? Era isso que eu estava fazendo, uma pergunta para Deus com uma correção. Para que eu estou aqui? Para que me botasse aqui? Para mim viver aqui nessa terra. Então, tipo assim, eu falava assim para Deus. Tipo assim, tu me fez aí no céu, me mandasse aqui para a terra, e agora eu estou andando aqui na terra, procurando acertar os meus passos e a minha vida. E conforme a tua palavra, que eu li a Bíblia, né, e eu via também a pregação da palavra, e para depois e cuidar para mim. Gente, o que mais me encafifava e me deixava ruim era ter que cuidar para não ir para o inferno. Eu estou falando uma coisa tão clara para vocês que eu sei que tem muitas pessoas que não vão falar isso, mas era exatamente isso: viver na terra para cuidar para não ir para o inferno. Que tipo de plano é esse? Era isso que eu perguntava para Deus. Deus, isso não é plano. Eu não vou me cuidar para não ir para o inferno, porque eu sei que eu não vou para o inferno. Porque isso não é plano. Eu não vou cuidar. Porque eu acho que tu não fizesse um plano tão apertado assim, que a gente não consiga viver. Porque uma pessoa vivendo o tempo todo com essa ignorância de entendimento de para onde ela está indo e quem ela é e para que e que ela está fazendo aqui nesse mundo, é uma treva pura na cabeça. Gente, quem tinha uma resposta para a gente nesse momento? Mas nesse dia que o Maions falou essa palavra, explicando que Deus sonhou com a gente lá no céu, projetou toda a nossa vida e nos mandou para a terra com um propósito, gente, foi a melhor coisa da minha vida, o maior presente da minha vida. Eu vou parar por aqui porque o vídeo está ficando pesado, mas outro dia a gente volta, conversa mais, tá bom? E eu quero dizer para ti que eu recebi a resposta que eu buscava e eu não tenho mais essa dúvida dentro de mim. A partir de 2014 acabou esta dúvida. Eu obtive a resposta. Hoje eu sei quem eu sou e hoje eu sei para onde eu estou indo e por que que eu estou aqui. Por que que eu estou aqui? Eu sei por que que eu estou aqui. Deus propositou a minha vida antes de eu vir para cá. Então, eu sei para que eu nasci, eu sou costureira e amo falar da palavra. Esse é o meu propósito. Amo conversar, amo aconselhar as pessoas. Eu vou dar boa noite para vocês, uma boa noite, e a gente volta a se falar qualquer hora dessa, tá bom? Mais um pouquinho. Boa noite.